Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de devocionais sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos finalizando hoje o capítulo 4. Ficamos então de meditar dos versículos 29 então ao versículo 30. E nós vamos ler o seguinte, que diz assim: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam vocês bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou vocês. Então vamos fechar a meditação no capítulo 4. Aqui nós vemos então o Senhor voltando então para, usando o apóstolo Paulo para nos ensinar sobre o uso da fala, né? E ele põe então em contrastes aquilo que edifica e o que não tem valor algum. Então ele fala sobre o discurso torpe, ou a palavra torpe. Geralmente isso significa uma conversa suja, uma conversa maliciosa, sugestiva. Isso, irmãos, inclui as anedotas imorais, as profanações e as histórias indecentes e piadas indecentes que muitas vezes os próprios cristãos gostam de ouvir e de alimentar. Porém, é provável que aqui haja um sentido mais amplo também, abrangendo toda a conversa vã, quer dizer, aquela conversa ociosa e sem valor. Paulo aqui ele trata da linguagem também obscena, da linguagem vil. Aqui ele diz que devemos abandonar toda a fala sem proveito e fazendo o quê? Substituindo isso por uma conversa construtiva. Por isso, irmãos, a nossa fala como cristãos, ela deve ser primeiro edificante. Não fale nada que não edifique a vida das pessoas. Nós somos edificadores. Nós não somos destruidores. Então use a sua palavra, a sua boca, a sua fala para edificar a pessoa que ouve. Que também seja uma fala apropriada, que deve ser apropriada à ocasião. Então, há momentos que algumas coisas devem ser ditas, há momentos que não. Então, cuida de usar a sua fala de forma apropriada à ocasião. E também ela deve ser uma fala graciosa. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo que ao você falar, as suas palavras devem transmitir graça aos que ouvem. Graça, favor imerecido. Não palavras de acusação, palavras de julgamento, palavras de depreciação, mas palavras que revelem a graça de Deus, favor imerecido. O versículo 30, ele diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no que fostes selados para o dia da redenção, porque quando sai da nossa boca palavras que não edificam, inapropriadas, destrutivas, imundas, frívolas, nós entristecemos o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção.
Então, amados, se essa exortação for ligada ao versículo anterior, isso significa que essas conversas entristecem o espírito. Pode ser também que esteja ligada aos versículos 25 a 28 que nós já vimos, que a mentira, a ira, a injustiça e o furto entristecem o Espírito Santo de Deus. Em sentido mais amplo, pode significar também que nós devemos evitar tudo e qualquer coisa que entristeça o Espírito de Deus. Aqui, Paulo traz três fortes razões para isso. Primeiro, que o Espírito Santo, tudo o que não é santo, o ofende. Nossas palavras têm que ser cheias de graça, mas também de santidade. Ele é o Espírito Santo de Deus, um membro da Santíssima Trindade. Somos selados por ele para o dia da redenção. Conforme já dizemos, um selo significa posse e segurança. Ele, então, é o selo que garante a nossa proteção, até o dia em que Cristo voltar e completar a nossa salvação. É interessante notar que Paulo menciona a segurança eterna do crente como uma das mais fortes razões para ele não pecar e não entristecer o Espírito Santo. O fato, então, de nós podermos entristecer o Espírito Santo comprova que ele é uma pessoa. Não é uma força ou uma mera influência. Também significa que ele nos ama, porque somente alguém que ama fica ofendido. O ministério especial do Espírito de Deus é glorificar a Cristo e transformar o crente à sua semelhança, como nos diz 2 Coríntios 3,18, transformando-nos de dia em dia, de glória em glória, na própria face de Jesus. Quando o crente peca, o Espírito interrompe, então, esse ministério de restaurá-lo. Ver interrompido, então, o progresso espiritual por causa do pecado do crente, que causa tristeza ao Espírito de Deus. Ele se vê obrigado a conduzir o cristão para o lugar de arrependimento e de confissão. Todos os pecados da língua e do mau gênio devem ser postos de lado, porque isto ofende e entristece o Espírito de Deus. Nada de eu nasci assim, eu vou viver assim, é assim que eu falo, é assim que eu digo, quem tiver que viver comigo vai ter que me engolir. Isso tudo, amados, entristece o Espírito Santo de Deus. O apóstolo aqui ele faz essa lista de algumas coisas. Embora seja difícil distingui-lo com precisão, é evidente que isso o entristece. Então ele fala da amargura. Amargura é ressentimento que não se extingue. Não ter vontade alguma de perdoar e guardar rancor ofende e entristece o Espírito Santo. A cólera, ou seja, o mau gênio, a animosidade, a hostilidade com as pessoas, mau temperamento, isso ofende e entristece o Espírito Santo. A ira, aquelas explosões de cólera e de violência, viver mal-humorado, tudo isso, amados, ofende e entristece o Espírito Santo. A gritaria, gritar com ira, discutir com as pessoas em voz alta, tudo isso entristece e ofende o Espírito Santo de Deus. As blasfêmias, a maledicência, a fofoca, a linguagem obscena que insulta, que calunia, palavras abusivas, ofensivas, elas ofendem e entristecem o Espírito Santo de Deus. A malícia, amados, ou seja, desejar o mal a outras pessoas, o rancor, a mesquinhez, irmãos, a avareza, tudo isso entristece e ofende o Espírito Santo de Deus. E mais que isso, irmãos, interrompe esse ministério, o ministério do Espírito Santo de Deus, de nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Amados, os pecados aqui devem ser abandonados. Aqueles que resultam do mau gênio, mau temperamento, porém, o vácuo que surge disso deve ser preenchido com as qualidades de Cristo, que precisam ser cultivadas. Tais pecados são vícios da nossa carne.
O que vem a seguir são as virtudes sobrenaturais quando nós abrimos mão dessas coisas e permitirmos a renovação da nossa mente, do nosso coração e das nossas emoções pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser benignos. Benignos é o desejo desinteressado no bem-estar dos outros, não só do nosso. É o desejo de ajudar mesmo com grande sacrifício pessoal. Hoje as pessoas são narcisistas, hedonistas, egoístas. Nós devemos ser compassivos. Significa ter interesse demonstrado no condoer-se, de sentir a dor, de ter uma afeição genuína pela dor do outro. Isso se manifesta numa prontidão em ajudar os outros a levar os seus fardos. Outra coisa importante, amados, é ser perdoador. É a prontidão em perdoar ofensas ou passar por cima delas sem conservar qualquer desejo de vingança. O maior exemplo de quem sabe perdoar é o próprio Deus. A obra de Cristo na cruz do Calvário é a base do amor de Deus no qual nós somos objeto, embora nós não mereçamos. Deus não podia perdoar o pecado sem satisfazer devidamente a sua própria justiça. Então, no seu amor, ele providenciou a satisfação que a sua justiça exigia em Cristo. A saber, na sua pessoa e na sua obra, Deus encontrou uma base justa para nos perdoar. Visto que ele nos perdoou quando estávamos devendo milhões, devemos perdoar os outros quando apenas nos devem algumas moedas. Amados, quando alguém faz a maldade, nesse exato momento deve perdoá-lo e assim deixar a sua alma livre. Peca contra o homem e contra Deus se eu guardar qualquer rancor contra quem me feriu. Eu ponho em risco, amados, o meu próprio perdão que eu recebo da parte de Deus, porque só quem sabe o valor do perdão que recebeu de Deus perdoa. E se Deus nos perdoou em Cristo, quem somos nós para não perdoar? Não importa se quem te ofendeu se arrependeu ou não. Você deve perdoar imediatamente. Esta pessoa dará conta de si mesma a Deus pelo mal que fez. Isso, porém, é entre ele e Deus. Eu e você não temos ver nada com isso. Minha responsabilidade como cristão consiste em ajudá-lo. Eu tenho que perdoá-lo para que ele se recupere ou não, e antes mesmo que o processo seja, então, contra nós. O exemplo do perdão de Deus mencionado em 4:32 forma a base da exortação de Paulo aqui. Então, Deus em Cristo nos perdoou e por isso nós devemos ser imitadores de Deus, perdoando uns aos outros. Não esqueça, amados, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que é a sua segurança, a sua proteção. Não permita, de forma alguma, que Ele cesse o seu progresso espiritual, porque você tem entristecido Ele com essas atitudes. Deixe Ele renovar a sua mente e o seu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Vamos entrar no capítulo 5 de Efésios. Até lá!